O mistério dos soldados de terracota da China. Imagine descobria, por acaso, uma das maiores maravilhas arqueológicas da humanidade. Um exército inteiro, formado por milhares de soldados feitos de barro, enterrado há mais de 2000 anos para proteger um imperador morto. Essa não é uma história de ficção ou um conto mitológico. É a realidade por trás do enigmático exército de terracota, um dos maiores tesouros da China e um dos mistérios mais impressionantes da arqueologia moderna. Tudo começou em março de 1974, quando camponeses que cavavam um poço nos arredores de Xi'an, na província de Shensi, encontraram fragmentos de uma escultura. O que parecia ser apenas mais uma relíquia rural escondia, na verdade, a entrada para um complexo subterrâneo gigantesco, onde estavam enterradas milhares de figuras humanas em tamanho real. Eram soldados, cavalos, arqueiros, generais, todos feitos de terracota menos um tipo de argila cozida. Mas quem criou esse exército e por quê? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar ao século III a Código, durante a era dos reinos combatentes da China. Foi nesse período que um homem chamado Yin Zheng unificou os diversos estados rivais sob um único domínio. Ele se autoproclamou o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, e deu início à dinastia Qin, ambicioso, autoritário e obcecado pela imortalidade. Qin Shi Huang transformou o país com reformas administrativas, a padronização da escrita, da moeda, dos pesos e medidas, e até com o início da construção da Grande Muralha. Mas por trás dessas conquistas monumentais, havia um profundo medo da morte. Segundo os registros históricos, Qin Shi Huang acreditava em uma vida após a morte e desejava manter seu império mesmo no além. Para isso, ordenou a construção de um mausoléu colossal, que levou cerca de 40 anos para ser concluído. O ponto central desse mausoléu era o exército de terracota menos criado para protegê-lo e servi-lo em sua jornada no mundo dos mortos. Os números impressionam. Estima-se que existam mais de 8.000 soldados, 130 carruagens com 520 cavalos e cerca de 150 cavalos de cavalaria, todos meticulosamente posicionados em formações militares, dentro de grandes fossas subterrâneas. E cada soldado tem traços faciais únicos, expressões distintas, penteados variados e armaduras específicas. Isso levanta a hipótese de que os artesãos possam ter usado pessoas reais como modelo, talvez até soldados do próprio exército imperial. E o mais incrível, apesar de estarem enterrados há mais de 2 milênios, muitas das figuras ainda preservam restos de tinta original. Isso indica que originalmente esses guerreiros não eram cinzentos como os vemos hoje, mas coloridos, vibrantes, quase vivos. Porém, nem tudo foi preservado. Muitos dos soldados perderam suas cores pouco tempo após serem escavados, pois a exposição ao ar provocou reações químicas que destruíram os pigmentos. Esse é um dos motivos pelos quais uma grande parte do mausoléu ainda permanece enterrada, menos os arqueólogos. Esperam ter tecnologias melhores no futuro para escavar sem destruir. Além dos guerreiros, também foram encontradas estátuas de oficiais, acrobatas, músicos e até animais. Esses elementos mostram que o imperador não queria apenas proteção militar, mas também entretenimento e companhia no além. Era como se estivesse criando uma réplica completa de sua corte subterrânea. Mas o que há dentro do túmulo do próprio imperador? Essa é uma das maiores perguntas ainda sem resposta. O túmulo central de Qin Shi Huang, que segundo documentos antigos teria o formato de uma pirâmide invertida, permanece fechado até hoje. Registros históricos, como os escritos por Sima Jin, um historiador da dinastia Han, descrevem o interior como um verdadeiro palácio subterrâneo. Ele falava de rios de mercúrio que representariam o Yangtze e o Rio Amarelo, armadilhas automáticas que disparariam flechas contra invasores e um teto decorado com pedras preciosas para simular o céu estrelado. Curiosamente, estudos recentes com sensores remotos detectaram níveis elevados de mercúrio na área, o que dá credibilidade a esses relatos. No entanto, o governo chinês tem mantido o túmulo fechado por questões de preservação e respeito cultural. Abrir esse local sem os devidos cuidados poderia causar danos irreversíveis e desencadear reações imprevisíveis em materiais que há séculos estão selados. Além disso, a decisão de manter o túmulo intocado pode estar ligada ao simbolismo do local.
Paramount. Ele é um marco da história nacional chinesa e um santuário que representa a grandiosidade e também os excessos do primeiro imperador. As técnicas de construção desse exército são outro mistério fascinante. Como foi possível produzir milhares de esculturas em tamanho real, com tamanha riqueza de detalhes, em um período tão remoto da história? Pesquisas apontam que milhares de artesãos trabalharam sob um sistema altamente organizado, com divisões específicas de tarefas. Padrões de produção semelhantes aos usados em fábricas modernas já estavam sendo aplicados ali, o que revela o altíssimo nível de planejamento e controle do Estado chinês sob o comando de Qin Shi Huang. Alguns estudos sugerem que cada parte do corpo dos soldados era produzida separadamente. Pernas, troncos, braços, mãos e cabeças eram moldados individualmente e depois montados. Após a montagem, detalhes como cabelos, rostos e armaduras eram esculpidos à mão, conferindo a cada figura uma aparência única. Apesar da grandiosidade, a construção do mausoléu teve um custo humano altíssimo. Registros indicam que dezenas de milhares de trabalhadores, possivelmente prisioneiros, escravizados e soldados foram usados na construção, e muitos teriam morrido durante o processo. Há até quem diga que parte deles foi enterrada viva para manter os segredos do túmulo selados para sempre. Com o tempo, o local caiu no esquecimento e ficou completamente soterrado. A dinastia Qin, embora poderosa, durou pouco após a morte do imperador. Uma série de rebeliões levou ao seu colapso e ao surgimento da dinastia Han. Durante séculos, ninguém mais falou do exército enterrado, até sua redescoberta acidental em 1974. Desde então, o local se tornou Patrimônio Mundial da Unesco e uma das atrações turísticas mais visitadas da China. Milhares de visitantes vão a Xi'an todos os anos para contemplar os impressionantes guerreiros silenciosos que, apesar de imóveis, parecem contar histórias de um passado grandioso. Mas o exército de terracota ainda guarda muitos segredos. Novas escavações continuam revelando figuras inéditas, objetos desconhecidos e construções subterrâneas. Cada descoberta levanta novas perguntas sobre a vida, a morte e as crenças do primeiro imperador. O mistério, o cuidado artístico, a escala monumental e a precisão dos detalhes fazem desse achado algo que ultrapassa a simples arqueologia. Ele nos obriga a refletir sobre o poder, a obsessão humana pela eternidade e o legado que deixamos após a morte. Qin Shi Huang pode não ter alcançado a imortalidade literal, mas conseguiu algo igualmente poderoso: ser lembrado para sempre. Seu exército silencioso, enterrado sob a terra por mais de 2000 anos, ainda hoje vigia o tempo firme, imponente e enigmático. E enquanto o túmulo central permanecer fechado, talvez seja isso que mais se aproxima do desejo do imperador: um segredo eterno, guardado por soldados que não descansam.